Sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 novamente. Nós vamos ler do verso 21 ao verso de número 24 e depois do verso 35 ao verso 43. Eu convido você novamente a se colocar em pé. Marcos capítulo 5, do verso 21 ao verso 24 e depois do verso de número 35 até o verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Podem sentar, amados. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra santa. Edifica Teu povo, e que nós possamos aprender a ter uma fé que remova obstáculos. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje está se encerrando as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E eu confesso para os irmãos que foi momentos emocionantes para mim assistir várias provas, mas principalmente as provas de natação, porque um daqueles que estava disputando as provas, o Daniel, ele é nosso irmão em Cristo, membro da Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. Não sei se você sabia disso. E foi a fé no Senhor Jesus que o ajudou a superar obstáculos. Eu acredito que muitos de vocês tenham visto Daniel pela televisão. Daniel nasceu com um problema congênito, sem uma das pernas e sem as duas mãos. Só que essa fé que remove barreiras fez com que na adolescência e na mocidade o Daniel se tornasse baterista do grupo de louvor da igreja. Você sabia disso? Sport TV mostrou uma reportagem com ele e mostrou os pais que o incentivaram, e mostrou como é que os pais fizeram para que ele se tornasse, além de nadador, um baterista. Ele criou um mecanismo que ele encaixa nas mãos já com a baqueta, e ele toca o louvor da igreja. Ou seja, ele fez com que a fé removesse barreiras. Ontem, depois dele alcançar a sua 4ª medalha de ouro e se tornar o maior medalhista de Paralimpíadas, com 24 medalhas em 4 participações paralímpicas. Ele estava sentado junto com o seu treinador, dando uma entrevista, já às 10 horas da noite, depois de ter conseguido mais um ouro e uma prata, e ele dizia: agora eu quero descansar, viver um pouco a vida da igreja com a minha família, tirar férias e ano que vem começar a me preparar para o ciclo olímpico de 2020
no Japão. Alguém que tinha tudo para desistir da vida. Da mesma maneira, um grande piloto de Fórmula 1, Alessandro Zanardi, foi piloto da Ferrari, foi piloto de Fórmula Indy, campeão mundial de Fórmula Indy, italiano. Ele sofreu um dos mais graves acidentes na pista de Indianápolis. O carro dele rodou na pista, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E um outro carro o acertou pelo meio. Ele ficou preso nas ferragens, perdeu as pernas. Nunca mais ele poderia ser piloto de qualquer coisa. Esteve 6 meses entre a vida e a morte. Pois bem, Alessandro Zanardi veio para o Brasil representando a Itália e se tornou campeão paralímpico de ciclismo. Ganhou 1 medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Ciclismo individual, ciclismo por equipe e ciclismo de estrada. Por que eu estou falando isso? Porque, meu irmão, minha irmã, a fé é o meio pelo qual nós conseguimos obter da parte de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Porque se nós nos achegarmos a Deus com fé, é por meio dessa fé que nós nos apropriamos de todas as coisas que Deus quer dar de forma bondosa a cada um de nós. É pela fé. E fé, ela remove barreiras. Fé remove dificuldades. No texto que a Natália leu e no texto que eu pude ler para vocês, do capítulo 21 do verso 21 ao verso 43, nós assistimos a uma caminhada de Jesus em que 2 milagres de curas são realizados. E ambas as curas somente foram possíveis a partir de gestos de fé. A fé que Jairo teve e a fé que essa mulher enferma teve. Jairo era o principal da sinagoga e ele chega e roga que Jesus vá à sua casa, impõe as mãos sobre a sua filha, porque ela estava à beira da morte. Como sempre, Jesus não discute, né? Jesus não fala nada, ele atende o apelo de Jairo, ele vai. Só que no meio do caminho, diz que havia uma grande multidão que o comprimia. E nesse caminho, uma outra pessoa assume um papel de realce nesse episódio. Uma mulher, nós não sabemos o nome, há 12 anos, padecendo de uma enfermidade, toca. E é imediatamente curada. Meu querido, minha querida, se isso não for fé, eu não sei dizer para você o que seja. É interessante nós vermos que a mulher, ela decide agir, pois ela tem certeza de que simplesmente um toque faria com que ela fosse curada. Ora, qual é a definição de fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Aquela mulher teve fé, ela teve firme convicção de que ela seria curada, mesmo não vendo a cura. Eu quero falar com você nessa noite, justamente sobre essa fé que remove obstáculos, sobre esta fé que faz com que nós possamos ver a glória de Deus acontecendo na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que para ir ao encontro do Senhor, é preciso que nós superemos restrições legais e restrições culturais. Para se aproximar de Jesus e estar disposto a tocá-lo, submetendo-se aos rigores das consequências desse toque, aquela mulher, ela teve que enfrentar e superar 2 preconceitos, um de ordem legal e um de ordem cultural. O primeiro preceito legal, ela era impura,
E por ser impura, ela não podia se aproximar das pessoas. Basta você ver o que a lei fala em Levíticos capítulo 15, do verso 19 ao verso 31. Uma mulher com fluxo de sangue não podia sair na rua, não podia se aproximar das pessoas. Ela era impura. Ela superou uma barreira legal. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ficamos muito cheios de dedos para nos aproximarmos do Mestre. Nós ficamos muito cheios de milindres. Tem gente que chega a dizer, não está na doutrina, por isso nós não podemos fazer. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem gente que chega a dizer, não está na liturgia, no boletim, Deus não age hoje. Se Deus quiser agir, Ele tem que pedir para colocar na liturgia do boletim, assim, a semana que vem acontece o milagre. Se não está na liturgia, Deus não age. Aquela mulher rompeu uma barreira legal, ela tinha fluxo de sangue, mas mesmo assim ela sabia que ali estava o milagre dela. O milagre dela se chamava Jesus, e ela se aproximou de Jesus. O segundo preceito que aquela mulher rompeu foi o preceito cultural. Por ser mulher, ela era considerada um ser humano de qualidade inferior, e ela não tinha os mesmos direitos que os homens. Quem quiser saber como a sociedade, cerca de 2 décadas depois desse episódio, considerava a mulher, leia as instruções de Paulo para a igreja. 20 anos depois, o que Paulo diz a respeito da mulher? Que a mulher tem que ficar calada na igreja. E se ela quiser saber alguma coisa, ela pergunta para o marido quando chegar em casa. É a condição social da mulher daquela época. Mulher era ser inferior aos olhos dos homens daquela época, até que o Espírito Santo instrui o apóstolo Paulo, para que ele possa dizer que em Cristo Jesus não há macho e fêmea, não há homem ou mulher, porque todos são iguais perante Cristo. As mulheres não dizem amém? Deus deu liberdade para vocês em Cristo. Vocês não são seres de segunda, agora vocês são iguais aos homens, em Cristo Jesus, amém? Vocês não são inferiores. Aquela mulher, ela rompeu 2 barreiras. Para você, meu irmão, se aproximar com fé, você tem que romper barreiras. Eu fico imaginando quantas pessoas disseram para o Daniel, dentro da própria igreja, aceita o destino que Deus deu para você. Eu fico imaginando quantas pessoas chegaram para o pai e para a mãe do Daniel Dias e disseram, foi a vontade do Senhor que o teu filho nascesse assim. Amém. Eu creio que foi a vontade do Senhor, mas eu creio também que foi a vontade do Senhor que ele crescesse e fosse o que ele é hoje, e não o que ele fosse que as pessoas esperavam que ele fosse. Um coitadinho em cadeira de rodas num banco de uma igreja. Estão entendendo o que eu quero falar com vocês? Você tem que romper barreiras legais e você tem que romper barreiras culturais para que a tua fé seja exercida e a graça de Deus venha sobre a tua vida. Segundo lugar, é preciso superar a opressão que aflige e a pressão que o mundo exerce, impedindo que a gente chegue até Jesus. Muitos são os obstáculos com que se deparam os que buscam a Deus. Muitos não conseguem ser abençoados porque se deixam intimidar pela pressão de pessoas, ou até de multidões que os mantêm afastados de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já ouviu que no seu problema não tinha mais solução? Não adianta você pedir, você já tem orado tanto tempo, Deus não tem respondido, o teu problema não tem solução. Talvez você já tenha comprado até essa verdade para dentro da sua vida, para você se conformar e acreditar mesmo que não tem mais solução, e você tem que aceitar do jeito que está. Quem falou isso foi Deus? Foi Deus que disse que não tem mais e que não é vontade dele, como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, eu não vou tirar o espinho da tua carne. E aí foi Deus que falou, e Paulo aceitou. Mas se não foi Deus que falou, se são as pessoas que estão falando para você, eu quero dizer para você que você não tem que aceitar decretação de desgraça sobre a tua vida.
O apóstolo Tiago, Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele nos alerta dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Isso porque há pessoas que desagradam a Deus, pois querem se juntar às multidões para fazer simplesmente o que todo mundo faz. É muito mais fácil eu ir com a multidão. É muito mais fácil eu me conformar à multidão. A multidão que a tudo e a todos espreme. A multidão que a tudo e a todos se transforma num obstáculo. Não foi obstáculo para aquela mulher, porque aquela mulher tinha fé. Que a multidão e o mundo não seja obstáculo para você. Que a multidão e o mundo não sejam obstáculo para a sua fé. Em terceiro lugar, é necessário superar o receio e até o medo pelas incertezas. Aquela mulher teve que superar o medo. E se eu tocar? E se Jesus ficar bravo? E se alguém me censurar? E se eu for apedrejada porque eu estou com fluxo de sangue, sou impura e estou quebrando a lei? Aquela mulher podia ser apedrejada. Olha aqui para mim. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nós temos medo. O medo supera a nossa fé. Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão dizer, medo de perder amigos, medo de perder emprego, medo do que a igreja vai achar, medo do que o pastor vai achar, medo do que os presbíteros vão achar, medo, medo, medo. E eu me esqueço da palavra de Deus em Isaías 41, verso 10, que diz: não temas, eu sou contigo. Quem crê em Jesus sabe que pode ser abençoado, porque Ele remove das nossas vidas os preconceitos das pressões sociais e dos medos que nos afastam de Deus. Eu convido você a refletir sobre isso. Não permita que os obstáculos que surgem impeçam você de se achegar a Deus e de alcançar a graça que você precisa. Para isso, primeira coisa que você faz na vida, eu dei 3 tópicos, agora eu vou dar 3 soluções. Primeiro, remova da tua vida todo e qualquer relatório negativo. O que é um relatório negativo? Você está quebrado, você está falido, ninguém gosta de você, você não vai ter família, você não vai ver a tua descendência, essa doença que você tem, não tem cura, você não vai ser nada nessa vida. Esses são os relatórios negativos. Quando Jesus chegou próximo à casa de Jairo, saíram ao encontro de Jairo alguns homens e traziam um relatório negativo. E qual era o relatório negativo? A tua filha está morta. Eu queria que você imaginasse Jairo agora. Jairo saiu na esperança de trazer Jesus, porque Jesus haveria de impor as mãos sobre a filha, e a filha ficaria curada. E agora ele chega, e o relatório é um relatório negativo. Qual é o relatório? Tua filha morreu. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes esse é o relatório que eles dão para nós para matar os nossos sonhos. Ou seja, quando Jesus percebeu que o coração de Jairo ficou abalado. Você imagina Jairo recebendo a notícia: eu vou buscar o mestre e eu recebo a notícia de que minha filha morreu.
Imagina você vir para uma reunião de oração da igreja, em que você veio buscar a resposta de Deus, e você está precisando, e quando chegam para você o relatório que dão, é totalmente contrário daquilo que você veio buscar. Como é que você sente o teu coração? Você veio buscar em oração resposta para uma promoção na empresa, e você acaba de chegar e dizer que você foi demitido. Aí é difícil. Quando Jesus percebeu que Jairo estava com a fé abalada, quando Jesus percebeu que o coração daquele homem se derreteu feito manteiga, quando Jesus percebe que o teu coração e o meu coração, eles se derretem diante de relatórios negativos, é o mesmo Jesus que diz para você e para mim: não temas, crê somente. O mesmo Jesus que falou para Jairo, é o mesmo Jesus que fala para mim e para você: não temas, crê somente. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, você é participante comigo na cura da sua filha. Não esmoreça teu coração. Ele está dizendo: conserva uma atitude de fé a despeito das más notícias. Jairo, não desista. Não desista da tua filha. Jairo, não desista da cura da tua filha. Eu estou aqui. Não desista, tudo é possível. Não temas, crê somente. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes já apresentaram relatórios negativos para vocês? Quantas vezes já disseram para você que não tem jeito? Relatórios negativos estão sempre chegando aos nossos ouvidos. Todos os dias, toda hora, eles vêm para minar a nossa fé, deixando-nos imobilizados e impotentes diante das circunstâncias difíceis. E aqui eu quero contar uma experiência para vocês. Cismaram de fazer uma maratona lá no laguinho, lá no brejo. E todos os sapinhos iam participar da maratona. E aquele que chegasse em primeiro lugar se tornaria o rei do lago. E todos os sapos tinham que participar e foram participar. Só que era uma subida íngreme, uma pedra muito escorregadia, muito íngreme, grande, e quem chegasse no topo se tornaria o rei do lago. E um a um os sapos foram pulando, e como a pedra era escorregadia, muitos escorregavam, e os que escorregavam começaram a se posicionar de um lado e do outro, e ao invés de darem forças começaram: você não vai conseguir. Até que um único sapinho se distanciou um pouco dos outros, e o que ele ouviu foi: você não vai conseguir, desiste, é difícil, olha, quanto mais alto, maior a queda, e se você cair, você vai se machucar. Até que ele conseguiu chegar no topo. E aí, na hora que ele chegou no topo, perguntaram para ele: mas como é que você conseguiu, com todo mundo dizendo que você não ia conseguir? O sapinho olhou e fez: hã? Fala mais alto que eu sou surdo. Fala um pouquinho mais alto. Quantas vezes você está disposto a escutar relatórios negativos? E por escutar relatórios negativos, você não consegue a vitória. O mais importante é o que a palavra de Deus diz, e não as circunstâncias que nós enfrentamos. Romanos, capítulo de número 4, do verso 18 ao verso de número 20, diz justamente: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé você vai ser fortalecido, e pela fé você vai dar glória a Deus. Não dê ouvidos a relatórios negativos. Mas outra coisa, remova da tua vida pessoas negativas. O Senhor Jesus se deparou nessa ocasião com pessoas que pelos seus comentários e atitudes nada contribuíam. Quando Jesus falou, a menina está dormindo, o que as pessoas fizeram? Deram risada. Talvez você esteja dizendo para as pessoas, a minha bênção vai chegar. A minha vitória vai chegar e as pessoas estão dando risada. Remove essas pessoas da tua vida, meu irmão, minha irmã. Elas não têm nada para contribuir para você. Cerque-se de pessoas que possam dizer para você, eu estou com você em fé e eu vou caminhar com você. Remova da tua vida pessoas negativas. Olha só que coisa interessante. Jesus deixou essas pessoas de fora. Não tinham permissão para entrar na casa. Foram os que trouxeram a notícia da menina que tinha morrido. Vocês não vão entrar. Vocês saíram, vocês não vão voltar. Só vai entrar o pai, Pedro, Tiago, João, só, e eu. Vocês vão ficar de fora. Quando ele entrou, que ele falou que a menina estava dormindo, o pessoal riu. O que ele fez com essa turma? Colocou todo mundo para fora e disse, fica só o pai e a mãe. Pessoas negativas são aquelas que com suas palavras podem roubar a nossa fé, trazendo para nós um quadro fixo de derrota, destruição e fracasso. Nós temos que amar essas pessoas, mas nós não podemos permitir que essas pessoas, pela sua companhia, pelo seu contágio, que elas façam com que o projeto de Deus morra em nós. Não permita que essas pessoas matem o projeto que Deus tem na tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos zelar pela nossa fé, assumindo o firme propósito de remover do caminho qualquer coisa que queira minar a nossa fé, que queira drenar a nossa fé. Muitas vidas dependem de uma fé saudável. Teus filhos, tua família, as pessoas que te cercam, dependem que você tenha uma fé saudável. Por isso, você tem que selecionar os relatórios que você vai escutar e vai dar crédito. Escolher melhor as pessoas com quem você vai andar e trabalhar num ambiente em que você vive, para que você possa caminhar em vitória. Observe como tem sido o ambiente, o lugar onde você mora, o lugar onde você desenvolve as suas atividades profissionais. Talvez você descubra alguma coisa que não esteja estimulando a tua fé. Talvez você descubra pessoas que estão drenando a tua fé, pessoas que estão roubando a tua esperança, pessoas que estão dando para você relatórios negativos. Que o Senhor te dê a graça para você remover barreiras e para você ver e alcançar a vitória. Que o Senhor nos abençoe. Amém?